Olá! A produção audiovisual em Mato Grosso retoma um momento de efervescência. O estado experimenta um momento em que pode produzir, editar e finalizar aqui os produtos pensados e executados por profissionais que ousam vencer as dificuldades e mostram que Mato Grosso se destaca além da produção do agronegócio. O resultado disso são produções locais em destaque e sendo premiadas não só dentro do país, como internacionalmente. E para falar mais sobre esse assunto é que recebo aqui no Papo com ela a cineasta Samantha Codebella e a produtora Luísa Raquel Souza e Silva. Mas antes disso, nós vamos conferir a reportagem de Fernanda Trindade. Na última década, a produção audiovisual em Mato Grosso gerou cerca de 70 milhões de reais em renda e mais de 2.000 empregos. Isso só prova o potencial que a indústria do cinema apresenta. Eu acho que a gente pode dizer que a gente está colhendo ainda hoje, em 2019, um bom fluxo de produção cinematográfica e audiovisual mato-grossense devido a essa última lufada que teve de incentivo público, né? Que ela retoma a partir de 2014, com alguns editais da Prefeitura Municipal de Cuiabá e, posteriormente, os editais da Secretaria de Estado de Cultura do Mato Grosso. E pensando neste crescimento, a Universidade Federal de Mato Grosso transformou a graduação de Rádio e TV para o curso de Cinema e Audiovisual. Nós encaramos como uma questão que vem pela transformação do próprio mercado, né, de audiovisual no Brasil, a questão das novas tecnologias, né, a presença forte da internet como um meio que agrega todas as mídias tradicionais, a televisão, o rádio, né, o cinema. Então, foi um estudo longo que nós fizemos, né? Pelo menos 10 anos. De acordo com o coordenador do curso da UFMT, é interessante que o estudante esteja sempre atualizado quanto às novas tendências no setor. Então, ele tem uma carga de conhecimento maior sobre cinema, sobre história do cinema, sobre estética de cinema, e depois ele vai percebendo como que isso avança no audiovisual como um todo. Você pega do cinema, você vai para a televisão, você vai para a internet, né? Você vai para o Instagram, né? Quer dizer, todas essas mídias, as mídias sociais hoje, elas fazem uso da imagem em movimento, né? Então é importante que o aluno tenha esse conhecimento dos fundamentos, né? De onde veio, né? Para onde vai. Em janeiro deste ano, os roteiristas e atores mato-grossenses Eduardo Butaca e Tiago Mourão ganharam um prêmio internacional com o curta de humor Quem é Vanessa, com o melhor vídeo para o web e novas mídias em um festival indiano. O Golden Fox, em Calcutá, na Índia, foi uma surpresa na vida desses dois artistas que fizeram 48 filmes super curtos em um ano de produção. Um por semana, foi uma produção muito intensa, muitas vezes até estressante, porque a gente acabava tendo que acumular função, então eu escrevia, atuava, mas a gente conseguiu, principalmente, montar um modelo de produção. A gente sentia que o cenário, principalmente das artes cênicas, estava devendo essa presença de estar na internet, de mostrar as produções, os nossos trabalhos. Nós tínhamos coisas muito boas, mas que não estavam adaptadas para essa nova linguagem, esse novo formato de internet que está sendo tão consumido, tão valorizado, né? O coletivo Não Convém foi criado em 2016 por entusiastas do audiovisual mato-grossense. Mas, de acordo com Butaca, para a realização de cada processo destes produtos, foi preciso muita determinação. Se o Não Convém não fosse feito com as próprias pernas, com o próprio bolso, com as próprias mãos, ele não teria saído. E se ele tivesse incentivo, eu sempre penso assim, se ele tivesse incentivo, de fato, de editais, ele teria ido muito mais longe. Ele seria um projeto que envolveria muito mais gente. Quantos roteiros nossos a gente não fez, a gente escreveu e não fez, porque ele era inexequível do ponto de vista orçamentário, né? A gente tinha que sempre... A ideia acabava morrendo no bolso, muitas vezes. Porque a falta de incentivo, ela exige que a gente seja mais criativo, muitas vezes, mas ela também limita.
Você não podia fazer grandes roteiros, tipo um extraterrestre desce aqui e ter um diálogo interessante. A gente acabava tendo que evitar algumas ideias assim. Os festivais de cinema também são um mundo à parte. Em Mato Grosso, um dos únicos festivais atuantes é o Tudo Sobre Mulheres. Eu espero que eles não tenham acabado. Eu espero que, assim como Tudo Sobre Mulheres, que ficou 7 anos sem acontecer e retomou em 2018, os outros festivais também sejam retomados, como o de Alta Floresta, Cáceres, aqui mesmo Cuiabá. Acho que iniciativas voltadas à difusão dos filmes, principalmente brasileiros, ele é muito importante, né? Porque a nossa identidade, a gente precisa se ver nas telas. A produção audiovisual, não só do estado como do Brasil, está em xeque. Em abril, a Petrobras anunciou que não haverá o patrocínio de 13 eventos culturais, a maioria deles relacionado ao cinema. No mesmo mês, a Agência Nacional do Cinema, Ancine, principal fonte de financiamento público do país, suspendeu o repasse de verbas para a produção de filmes e séries. A esse cenário, soma-se o fim do Ministério da Cultura e a decisão da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos de descontinuar seu apoio financeiro para o programa Cinema do Brasil, voltado à exportação de filmes brasileiros. O ano passado, a gente não teve edital. E esse ano a gente também não teve edital. Então, a gente tem um edital de 14, 15, 16, 17, 4 anos consecutivos. Nesses 4 anos consecutivos, mais de 50 produtos audiovisuais. E aí a gente está falando entre longas-metragens, curtas-metragens, pilotos de série, porque era uma coisa que a gente não tinha ainda essa visão, né? E notícias de produção de séries. A gente está tendo agora trabalhos de websérie, telefilmes documentais, que são destinados para a primeira janela de televisão. A preocupação do ator e roteirista é a mesma. Para a Butaca, a produção em Mato Grosso ainda é tímida e precisa de forte incentivo para que continue se desenvolvendo. E hoje eu percebo que a gente podia estar produzindo muito mais, sabe? Tinha que ter muito mais editais de fomento ao audiovisual, tinha que ter muito mais incentivo, muito mais parcerias com a iniciativa privada. Isso ainda é muito irrisório, é quase nada. Os editais que saem demoram-se muito tempo para de fato liberar aquela grana. Então o edital que era para ser feito todo ano, ele vira 2 anos, 3 anos. O pessoal que foi beneficiado com o edital de fomento ao audiovisual, agora que eles conseguiram parte da verba para fazer. Então é sempre assim, muito sacrificante. Com certeza o nosso mercado ainda está muito tímido. Falta um olhar assim mais generoso e até visionário para esse mercado. Nesse sentido, as mostras de cinema no estado vêm diminuindo por falta de recursos e investimentos. De acordo com a curadora, o que ainda está salvando são os cineclubes, que são de mais fácil acesso e estruturação. É que o cineclube, ele vai muitas vezes da ação de uma pessoa, de um engajamento de um grupo ligado à universidade ou a uma associação, né, que eles têm esses recursos. Um festival de cinema, a gente está falando de trazer representantes dos filmes, né? A gente já coloca isso 25 cineastas, mas no mínimo uns 5 jornalistas, que tem que trazer jornalistas nacionais, mais as pessoas ligadas às empresas apoiadoras, ou seja, a gente está falando realmente de movimentar, é um festival de cinema. Desempenhando um papel importante para o fortalecimento da cultura cinematográfica no estado, através da exibição de filmes de reconhecida qualidade artística, o Cineclube Cochiponés dedicou a sua primeira fase à exibição de filmes em película da França, Alemanha, Canadá, entre outras nacionalidades. E na década de 1980, consolidou-se como um espaço de difusão e discussão de filmes e ampliou a atuação em parcerias na exibição da cinematografia brasileira. É um local de formação de público, principalmente, né? Então aqui é um local para você conversar sobre cinema, mas é um lugar também para fazer cinema, para estimular as pessoas a fazerem cinema. A gente tem muitas histórias, né, que estão aí gritando. A gente só precisa que o governo entenda que a gente precisa continuar. Vamos a um breve intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí.